Fala, estudante do Colégio CEPI Presidente Castelo Branco. Eu sou a professora Letícia, a sua professora da eletiva Moda e Customização. Vamos para mais uma aula? Vamos lá? Com mais de 1,96 milhão de quilômetros quadrados, o México, oficialmente Estados Unidos Mexicanos, é o 13º maior país do mundo e o 10º mais populoso, com um pouco mais de 123 milhões de habitantes. Sua capital e maior cidade é a Cidade do México, com 8,9 milhões de pessoas. Já sua região metropolitana é a quinta maior do mundo, com 21,7 milhões de habitantes. Sua língua oficial é o espanhol, mas existem outras 67 línguas nacionais. O nome México é de origem asteca e significa no umbigo da lua. Na verdade, o nome México é meio que uma tradução e simplificação dada pelos espanhóis para a antiga capital dos astecas. É esse nome aí que eu não ouso pronunciar. O país é dividido em 8 regiões e possui 31 estados e um distrito federal. Suas maiores cidades além da capital são Juárez, Guadalajara, Puebla, Ecatepec, Tijuana, León, Zapopan e Monterrey. E de acordo com o Banco Mundial, sua economia é a 15ª maior do mundo, com um PIB de 1,23 trilhão de dólares. O país faz fronteira com os Estados Unidos, Belize e Guatemala, e sua fronteira com os Estados Unidos é a segunda mais longa do mundo e é sem dúvida a mais famosa, exatamente pelos seus problemas migratórios e pelas barreiras colocadas na mesma. Ah, e só para relembrar aqui, o México está localizado na América do Norte e não na América Central. Por lá, a morte não é chorada, mas sim celebrada. Para o povo mexicano, a morte significa apenas uma passagem e esse fenômeno é vivido de forma natural, sem tristezas. O Dia dos Mortos é celebrado em 2 de novembro e é uma das datas mais importantes do calendário mexicano. Um filme que aborda esse tema é a animação Viva. Além dessa, outras datas importantes para os mexicanos são o Carnaval, a Semana Santa, o Dia de Nossa Senhora de Guadalupe e Dia de Reis. É um dos países que mais recebem turistas no mundo e o segundo em toda a América, atrás somente dos Estados Unidos. No ano de 2019, foi o 6º mais visitado do planeta, com cerca de 41 milhões de turistas. Uma das razões para isso é a enorme diversidade cultural, histórica e natural do país. Ao todo, possui 35 patrimônios mundiais. A pirâmide mais alta do mundo fica no Egito, porém a maior em volume é mexicana, e ela só foi descoberta no início do século passado. A grande pirâmide de Cholula mede 66 metros de altura, pouco comparado com os 139 da pirâmide de Gizé. Porém, essa possui 400 metros de comprimento em cada um dos seus lados, bem superior aos 230 da egípcia. Isso a torna bem mais volumosa. Até o início dos anos 1900, ela era totalmente desconhecida, pois achava que era somente um morro natural, mas na verdade era a pirâmide que havia sido tomada por vegetação. Hoje, pouco dela está escavada, no geral, sua base. Em seu interior, há mais de 8 quilômetros de túneis. No topo, foi construída uma igreja nos anos 1500. Essa construção sobre um templo asteca simbolizou o total domínio espanhol no local, colocando sua religião em cima da religião dos nativos. Um dos símbolos da capital é o Monumento da Independência, conhecido como El Ángel. Foi construído em 1920 e anos mais tarde tornou-se um mausoléu, onde estão os corpos dos heróis mexicanos da independência. Em 1957, a estátua foi ao chão durante um forte terremoto, sendo severamente danificada. É na capital onde está o único castelo real de toda a América, o Castelo de Chapultepec, que foi sede do vice-reinado espanhol até o ano de 1821, quando o México conseguiu independência. E o legal é que do castelo há uma ótima vista para a cidade do México. E falando nela, ela é a cidade com o segundo maior número de museus do mundo, atrás somente de Londres. Ao todo são 170 museus e mais de 40 galerias espalhadas pela cidade. Um dos pontos mais marcantes da capital é a Praça da Constituição, localmente conhecida como El Zócalo. Essa é a 4ª maior praça do mundo e o centro da identidade nacional do México. Ela está rodeada pela Catedral Metropolitana, o Palácio Nacional e o edifício do governo da capital. A padroeira do país e da América Latina é Nossa Senhora de Guadalupe e sua basílica é considerada o principal templo católico do continente americano e o segundo mais visitado do mundo, com cerca de 20 milhões de fiéis anualmente. Está atrás somente da Basílica de São Pedro, e é devido à devoção por essa santa que o nome Guadalupe é bem comum por lá. Lupita é um apelido para esse nome. O México possui 3 prêmios Nobel, um de Química, um de Literatura e um da Paz, e algumas invenções do país são a TV a cores, a pílula anticoncepcional, o chocolate, a tinta anti-grafite e a tinta indelével.
É banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Mar do Caribe e possui praias exuberantes, em especial na península de Yucatán, onde estão localizadas Cancún e Playa del Carmen. Uma das inúmeras cidades do país que merecem uma visita é San Miguel de Allende, considerada Patrimônio da Humanidade desde 2008. Essa cidade, localizada a 2.000 metros de altitude, possui uma incrível arquitetura colonial. Além disso, é bastante famosa pelos artistas e artesãos. Embora seja muito lembrado pelas praias e pirâmides, o país possui diversas regiões onde a neve cai no inverno. Alguns dos mais belos locais são San Antonio de las Alazanas e Monte Real. O país possui diversas danças, porém a mais famosa que você possivelmente deve conhecer pelos trajes tradicionais é o Jarape Tapatio. Por estar localizado no Anel de Fogo, o país é bastante sujeito a terremotos. Um dos mais letais foi o de 1985, que arrasou toda a capital. O sismo de 8.1 na escala Richter causou a morte de pelo menos 10.000 pessoas. Já outras fontes afirmam que esse valor chegou a 40.000. Há quem diga que o Batman foi inspirado no Camazotz, o deus dos morcegos da mitologia maia. A adoração por esse deus é bastante antiga, datando de cerca de 2.500 anos. Esse era o deus das sombras, seu nome significa morcego da morte. Em sua bandeira, o verde simboliza a esperança, o branco a unidade do povo e o vermelho o sangue daqueles que lutaram pela independência. Já o seu brasão remete a uma lenda asteca, onde um deus ordena que procurem uma terra prometida, onde estará uma águia com uma cobra sobre um cacto. A lenda fala que ela foi encontrada em uma ilha, onde foi fundada a capital asteca. E já que falamos na capital asteca, ela era localizada onde hoje é a capital do país. Tenochtitlan, como também era conhecida, foi construída sobre uma ilha no lago Texcoco, e logo outras ilhas artificiais e aterros começaram a surgir. Possuía grandes diques com canais e pontes levadiças. No início dos anos 1500, era uma das maiores cidades do mundo, com a população na casa dos 300.000 habitantes. Era uma grande metrópole organizada, parecida com a Veneza de hoje. Mas isso não impediu que os desgramentos espanhóis a conquistassem e a destruíssem em 1521. Na reconstrução da cidade aos moldes espanhóis, os canais tornaram-se avenidas e aos poucos o lago também foi desaparecendo. Hoje não existe mais, e por estar localizada sobre um lago soterrado, o imenso problema da capital hoje é o afundamento do solo. E continuando falando dos astecas, uma das grandes cidades deixadas por eles foi Teotihuacan. É lá onde se encontram as famosas pirâmides do Sol e da Lua. A cidade surgiu no ano 100 a.C., porém as pirâmides só foram construídas por volta do ano 250. Essa foi a maior cidade pré-colombiana. Um fato curioso é que até o início do século passado ela estava totalmente coberta por vegetação. Essa e inúmeras outras cidades astecas tiveram um colapso repentino séculos antes da chegada dos espanhóis. Muitas foram invadidas, incendiadas e simplesmente deixadas para trás pelo seu povo. E ainda falando em pirâmides, por lá há uma surpreendente, o Templo de Kukulcán. Essa que é uma das 7 maravilhas do mundo. Essa pirâmide maia parece normal, mas na verdade ela guarda outras 2 pirâmides em seu interior. Foram construídas em tempos diferentes, uma sobrepondo a outra. E não tem como encerrar esse vídeo sem falar da influência do país na música, na comida, nas artes e na cultura. Quem aí nunca viu as obras de Frida? Quem nunca deu risada com Chaves? Quem nunca aí viu uma novela mexicana, uma Maria do Bairro ou uma Rubi? Quem nunca aí cantou as músicas do RBD? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me procure nas minhas redes sociais ou no blog da escola. Um forte abraço e até mais!